Bom dia, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Estarei lendo Isaías 53, que diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi abatido, porque ele foi subindo como renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, que cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando na sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Glória a Deus por essa manhã maravilhosa que o Senhor está nos concedendo, né? Deu para ver já que um dia vai ser ensolarado, né, gente? Já está clareando ali. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, né? É interessante que esse capítulo 53, ele termina dizendo que o Senhor Jesus intercede pelos transgressores, né? Intercede. Nós temos um intercessor, nós temos um mediador, Jesus Cristo, Filho de Deus. O Senhor Jesus, ele
Ele é o suficiente mediador entre Deus e os homens. Ele é suficiente intercessor, né? Não tem necessidade de mais, né? Porque ele é o suficiente, como eu disse, né? Glórias a Deus. Então nós lemos essa palavra e essa palavra é digna de toda aceitação. Mais, né? Deu mais. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem, quem que dá crédito naquilo que falamos a respeito da palavra, né? Quem é que vai parar para dar ouvidos e aceitar a palavra de Deus? Sim, a minoria, né? Graças a Deus, sempre tem aí entre 100 milhões, ainda tem 10, 15, né? 22 que dão ouvidos para a palavra, né? Glória a Deus. Quem que vai dar crédito na palavra de Deus, né? A minoria, os pequeninos, aqueles que amam ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que não conseguem viver sem se alimentar da palavra de Deus, né? Que realmente é um pão que sacia a alma da gente. Se a gente ficar sem ler a palavra, nós que seguimos a Cristo, a gente fica triste, a gente fica anêmico espiritual. Nada tá bom pra gente, né? Mas quando nós lemos a palavra e a gente vai na igreja, escuta a palavra ali pessoalmente, né? Ai, meu Deus, a gente fica de pé diante de tantas circunstâncias, né? A gente se sente andando de pé, como é bom, né? A nossa cabeça fica erguida, a gente é outra pessoa mesmo, né? Fica sem comer para você ver. Ah, você não quer nem levantar da cama por conta da fraqueza que toma conta, né? E não dá vontade de fazer nada, não dá vontade de trabalhar, não dá vontade de cuidar de casa. A gente não tem ânimo para nada, a gente quer ficar deitado, né? Nada tá bom. Por quê? Porque o corpo está fraco. Mas quando a gente se alimenta bem, né? A gente tem ânimo, a gente tem vigor, né, gente? Então é isso. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente se inclina para as coisas de Deus, a gente se sente feliz, né? E esses dias estava ouvindo um irmão pregando, falando, né, algo, né? A gente aprende também. E o que é bom, a gente retém para a gente, né? Ele disse que quem ouve a palavra e quem se alimenta de palavra de Deus é diferente. A mente da pessoa é mais tranquila, a pessoa é mais tranquila, mais, né, controlada. É diferente, né? E é verdade, porque a palavra de Deus confirma isso. Leia lá em Apocalipse 1, verso 3. Você vai ver que está escrito assim, ó. Bem-aventurado aqueles que lê a palavra. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra. Bem-aventurado aqueles que praticam a palavra. Está escrito lá. Vai lá ver para você ver. Ah, se você achar que, eu não vou ler Bíblia não. Aí você procura aí no celular, né? Você vai encontrar esse versículo aí, que é feliz. Bem-aventurado significa feliz. Muito feliz, bem-aventurado. Então, é a pessoa que lê a palavra, né? E você pode ver que, dentre tantos livros, esse é o que traz a virtude. Esse tem vida, esse é diferente, né? Quem deu crédito à nossa pregação? É uma pergunta que está fazendo aqui, né?
O profeta Isaías, ou é a aparição, o textual, as dores e a glória do Messias, né? Então aqui está esse texto áureo. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Né? Pergunta. Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então, gente, aqui está dizendo que o Senhor Jesus não tinha beleza física. Olhando para ele, ninguém admirava ele fisicamente. Oh, que lindo, né? Era desprezado, o mais indigno entre os homens. Ele era um homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizeram dele caso algum. Quer dizer, né? Ninguém dava valor para ele, né? Quer dizer, gente, eu estou falando assim, ninguém, né? Entre aspas, claro, né? Sempre tem aí uma minoria, né? Sempre tem um povo que realmente aceitou Jesus, aceita, graças a Deus, né? As suas ovelhas. As ovelhas de Jesus ouvem a voz dele e seguem ele. Todos que são de Deus ouvem a palavra de Deus, né? Mas quem não é, é assim mesmo, despreza o Senhor, fica aí procurando beleza física, querendo né, somente andar atrás de Deus pela vista, quer ver as coisas, né? E, então, gente, não é assim, a gente tem que andar em espírito, não é verdade? A gente não está vendo Jesus, não estamos enxergando Ele, tampouco nós não fazemos uma imagem para adorá-lo. Adoramos ao Senhor pela fé, né? Nosso Senhor Jesus, nosso Deus, pela fé, tudo pela fé, né? Nós não estamos vendo, mas acreditamos que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Glória a Deus, né? Então quer dizer que você é feliz de acreditar no Senhor Jesus, de seguir Ele, né? De não desprezar Ele, como muitos fizeram e fazem. Desprezam o Senhor, desprezam a sua palavra, desprezam as profecias, né? Em vez de, está acontecendo isso porque é profético, foi Jesus que falou, e pelo contrário, né? Fica blasfemando, fica dizendo, questionando a Deus, por que que Deus deixou, que está deixando acontecer isso, aquilo. Mas os seguidores de Deus, eles sabem que tudo está acontecendo por conta da profecia, das profecias, né? Glória a Deus. Ele foi ferido pelas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então, gente, e até hoje, né, todos os nossos pecados, tudo que a gente comete, cai tudo sobre o Senhor Jesus, né? Porque a gente pede perdão para Ele dos nossos pecados. Então, sempre aí a gente está sempre sacrificando Jesus, né? Toda vez que pecamos, né? Então é isso, pessoal. Misericórdia, né? Vamos lá, então. Ele foi o primeiro. Deixa eu ver, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Tá vendo, gente? Então nós andávamos desviados do caminho do Senhor, a gente fazia o que achava melhor.
a gente que tomava conta da nossa vida, né? A gente andava desviado do caminho do Senhor. Mas, graças a Deus, né, chegou o tempo da nossa visitação, de Deus visitar o nosso coração e a gente aceitou. O importante é isso, e a gente querer, é a gente aceitar, né? E louvado seja o nome do Senhor, que hoje nós não estamos mais desgarrados. Não somos mais ovelhas desgarradas, estamos andando na presença de Cristo e nós não pretendemos sair, não é verdade, do redil, né? Porque o Senhor, Ele foi oprimido por nós, Ele pagou um preço alto para nós, para nos adquirir, né? Somos dele por direito. E as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele já levou na cruz. Então, quando a gente estiver doente, acontecer alguma coisa assim desse tipo, podemos clamar a Ele e Ele pode nos curar, né? Já está pago isso, sabia disso? Já está pago a enfermidade. Então, a gente tem direito de resgate de saúde. Então, a gente pode dizer para o Senhor Jesus, eu preciso muito de uma cura. O Senhor pode me curar? Gente, eu achei tão tremendo, né, que o Senhor Jesus, Ele faz, né? Eu fui congregar, né, cultuar o Senhor no sábado. Ai, gente, que lindo testemunho, sabe? E uma mãe ligou desesperada, pedindo oração ali, né, para a igreja, para os irmãos. E os irmãos estavam em campanha às 3 da manhã, né, orando a Deus. E naquele momento, a serva de Deus fez uma oração para a mãe que estava com a filha com câncer. Ai, gente, acredita que o médico diz que o câncer sumiu? Existe isso, gente? Existe. E eu achei tremendo, maravilhoso, gente. O câncer sumiu, já desapareceu, gente. Por quê? Porque, gente, é isso. Se o Senhor Jesus já pagou o preço, a gente tem direito de resgatar a saúde, né? E eu acho incrível, né? Quando eu presencio essas coisas maravilhosas de Deus, né? E Ele pode fazer isso mesmo, gente. Mesmo, mesmo, mesmo. E também eu testemunhei uma irmã também. Inclusive, a gente congregou muito tempo junto, ela como minha pastora, né? Foi tão lindo aquele tempo, sabe? Aquele período. Ela tinha um problema muito sério de coluna, gente. Ah, mas chegou uma certa feita, ela deitou no chão, pôs o rosto no pó e pediu para Jesus: Senhor Jesus, eu vou me levantar daqui. Somente depois que eu for curada da minha coluna. Ela deitou no chão, gente. E ali ela ficou orando, orando, chorando nos pés do Senhor, pedindo um resgate de saúde. E o Senhor Jesus não é que curou a mulher, né? Curou ela, gente. Até hoje não tem problema nenhum de coluna, gente. Então a gente tem que usufruir disso, das bênçãos de Deus. Não tem nada que ficar sofrendo, né? Então, se você se encontra em uma situação tal, assim também desesperadora, de dor, né? De aflição, emocional, psicológica, física, também pede esse resgate de saúde, né? Fala, Senhor Jesus, já que o Senhor já levou, né, na cruz todas as minhas enfermidades, então não tenho necessidade de ficar aqui sofrendo, não, né? Senhor Jesus, cura-me, né? Cura-me, Jesus querido. Gente, com certeza Ele vai curar você, com certeza. E está escrito que a gente pode chegar com inteireza de fé diante de Jesus, entendeu? Inteireza, inteiro de fé. E se você acha que você não tem fé, também pode pedir para Ele: Senhor, eu preciso de fé, eu quero ser uma pessoa de fé para me alcançar tuas bênçãos, né?
E eu com certeza, gente, eu tenho certeza que ele vai dar. Ele não nega bem algum para aqueles que o buscam, né? Glória a Deus, gente. E é essa palavra de hoje que o Senhor nos concedeu, né? Então vamos aí resgatar o que é de direito da gente, né? Ele já pagou né? Ele já pagou, ele já pagou na cruz. Então a gente pode desfrutar dos benefícios que o Senhor Jesus nos concedeu, principalmente, gente, de ser salvo, né? Que é o mais importante. E que Deus venha abençoar seu dia, seu trabalho. Erga a cabeça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém? A paz de Jesus Cristo, justo Cordeiro. Deus que te abençoe sempre.